No programa de hoje, vamos conversar com um professor na área da ciência política da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele que também tem uma vasta experiência em relação à realização de pesquisas eleitorais. Conosco vai falar sobre o que é uma pesquisa eleitoral, o que é uma margem de erro, como é que você faz para analisar, compreender, interpretar uma pesquisa eleitoral. E, por fim, vamos falar sobre os principais números também de pesquisa eleitoral para você saber, né, como é que está a situação no país, por exemplo, né? Tem primeiro a eleição define no primeiro turno, vai para o segundo turno, tudo isso e muito mais aqui no programa de hoje, no nosso Espaço Cidadão. Seja bem-vindo, Daniel Menezes, ao nosso programa. Olá, Robson Carvalho, é um prazer, uma satisfação estar aqui. Gostaria de agradecer o convite e dizer que estou à disposição de você e dos seus telespectadores. Obrigado, professor Daniel. Eu inicio a nossa entrevista lhe perguntando, né? Quando a gente pensa em tentar entender uma pesquisa eleitoral, quais são os principais pontos que a gente deve ficar bastante atento? Bem, a nossa legislação é uma legislação em que pese o fato de permitir a publicação de pesquisa eleitoral, ela já é por si só extremamente rígida. Entre os países que permitem a publicação de pesquisa eleitoral, eu acredito que é uma das mais rígidas do mundo, não é? Então, por si só, o fato de uma pesquisa em ano eleitoral, ano no qual a legislação vigente ela é aplicada, em ano pré-eleitoral não há essa legislação, né, ela não tem validade em ano pré-eleitoral. Por si só, quando essa pesquisa vem a público, isso significa dizer que ela já publicizou no site do TSE um conjunto de informações, né, que a gente pode, se for o caso, acessar e pensar a respeito da qualidade da pesquisa, não é? Então, a gente pode olhar a margem de erro, a gente pode olhar o intervalo de confiança, o modo através do qual essa pesquisa desenvolveu a coleta de dados, né? Hoje nós temos, por exemplo, basicamente três formas de coletar dados, né? Por internet, por telefone, e essa por telefone ela pode ser por secretária eletrônica, não é? E pelo call center tradicional, e também aquela pesquisa a domicílio, né? Que é a entrevista física. E nessa forma de entrevistar fisicamente, além da domicílio, há uma outra que é mais específica, que é muito utilizada pelo Datafolha, né? De propriedade da Folha de São Paulo, que é a aplicação de questionário em pontos de fluxo. Não é? Então, de posse dessas informações, procurando saber se a pesquisa ela respeitou as características demográficas do universo investigado, você conseguirá saber se essa pesquisa ela é, vamos dizer assim, de qualidade, né? Porque quando a gente fala numa amostra bem composta, né, a gente fala, por exemplo, que aplicando 800 questionários aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, esses 800 questionários serão mais ou menos a expressão do universo dos 450 mil eleitores da capital potiguar. Não é? Ou seja, nós teremos nesses 800 eleitores um micro-universo que representa bem as características de sexo, idade, escolaridade, renda e distribuição na região dos eleitores, assim como nessa Natal em geral. Perfeito. E quando a gente pensa no Brasil, o país como um todo, segue essa mesma lógica também. Se estabelece, por exemplo, um número que seria de pesquisados, né, de amostra que seria razoável. E no caso do Brasil, qual seria, digamos assim, um número de pessoas pesquisadas que daria uma amostra mais confiável? Ao contrário do que as pessoas comumente imaginam, o fato de você entrevistar, por exemplo, fazer uma pesquisa, por exemplo, em Natal ou no Brasil, né? O que importa, na verdade, é que você atinja um número em que
ao aplicar a partir dessa configuração de uma amostra que expresse muito bem as características do universo, você conseguirá espelhar esse universo, né? Fazer um espelho, uma espécie de microcosmos desse universo. Né? Então, você tem no Brasil hoje pesquisas que já são confiáveis a partir de uma amostra de 1.000 questionários. Porque, conforme a gente aprendeu já no início do século XX, né, no decorrer do aprendizado coletivo com as pesquisas, o que importa não é tanto o tamanho, não é? Mas sim a qualidade na forma como você compõe essa amostra. Não é? Nas primeiras pesquisas aplicadas no mundo, em especial nos Estados Unidos, né, no século XIX, foram feitos levantamentos com milhares de questionários aplicados. No entanto, essa pesquisa não tinha qualidade porque não existia uma devida organização no sentido de respeitar as especificidades sociais e econômicas daquele universo investigado. Então, eles chegaram à conclusão que é mais ou menos o seguinte: você pode aplicar 50 mil questionários no Brasil e essa pesquisa se configurar como ruim, porque não foi feita uma devida distribuição Da adequada amostra, né? da amostra, como você pode aplicar 1.000 questionários e essa pesquisa se configurar como uma boa pesquisa, porque respeitou as especificidades. Então, por exemplo, se no Brasil há 53% de mulheres e 47% de homens, na minha amostra, essa divisão também vai ser respeitada. Né? Se há uma distribuição dos eleitores conforme o tamanho das regiões, não é? Essa distribuição também vai ser respeitada na minha amostra. E aí, no final das contas, a gente tem uma boa pesquisa. Então, no Brasil, nós temos pesquisas como da IPESP, que é feita com 1.000 questionários, e uma boa pesquisa. Perfeito. Então, pelo que você está nos ensinando, né? Tamanho não é documento em pesquisa, né? Muito bem. Não, não, sem dúvida Que alguma. bacana, né? Quantidade de questionários. Uma outra pergunta, professor Daniel, que as pessoas fazem, né? Sobre o que é que significa a margem de erro da pesquisa? Margem de erro e intervalo de confiança. O que que é isso na pesquisa eleitoral e para que serve essa informação? Com relação ao intervalo de confiança, normalmente os institutos de pesquisa no Brasil trabalham com o número de 95%. Ou seja, isso significa que, na medida em que a pesquisa for aplicada 100 vezes, em 95, em 95 situações, os números estabelecidos irão cair dentro daquela margem de erro. Não é? Ou seja, em 5 situações, a pesquisa pode, inclusive, ela não reproduzir as margens de erro estabelecidas. Não é? E o número, o resultado de uma pesquisa, ela não significa um dado exato. Não é? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, fulano de tal tem 45% dos votos, esse número não é exato, não é? Porque a gente só vai ter a resposta com relação à exatidão dessa quantidade de eleitores que irá escolher um determinado candidato na medida em que eles forem à urna, às urnas, não é? Então, o que importa a gente perceber é que esse número é uma probabilidade, não é? Há uma forte probabilidade que o candidato tenha mais ou menos aquela quantidade de votos. E aí a margem de erro é mais ou menos a flutuação, vamos falar nesses termos, a flutuação dessa forte probabilidade de que o candidato tem aquela quantidade de votos. E aí você pode Para ter uma mais ou para flutuação, menos, né? você pode ter uma flutuação a depender da estabilização do número, né? Você pode ter uma flutuação de 2, 3 ou 4% para cima ou para baixo, dentro do intervalo de confiança. É por isso que às vezes quando você tem candidatos a presidente, a governador, a prefeito que estão, por exemplo, próximos um do outro, quando você considera a margem de erro, aí se fala assim que eles estão tecnicamente empatados, né? Vamos dizer que um candidato tem 40 pontos, o outro tem 42 pontos, se a margem de erro for 2, né? Se a margem de Isso. erro para um for para baixo e do outro for para cima, eles podem E, estar empatados ou a situação invertida, né? e de um ponto de vista de uma precisão maior,
Os institutos eles apresentam uma margem de erro genérica para todos os candidatos por uma questão de legislação, não é? Mas se a gente for levar em consideração a precisão estatística das margens de erro, a margem de erro vai flutuar conforme o tamanho de cada um dos candidatos, não é? Então, um candidato que tem, por exemplo, 1% dos votos, não é? Você não pode aplicar, por exemplo, uma margem de erro de 3%, porque ele não vai ter menos 2. Né? Então, a margem de erro específica para aquele candidato é menor. Não é? A margem de erro para um candidato que tem 50% dos votos, a margem de erro tende a ser maior. Mas, por uma questão de legislação, os institutos divulgam a margem de erro geral estimada. Perfeito. E estamos conversando com o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na área da ciência política, Daniel Menezes, ele que tem uma vasta experiência em pesquisas eleitorais. E estamos aqui trazendo informações importantes, tirando as dúvidas de muitas pessoas sobre pesquisa eleitoral, como entender, compreender, interpretar as pesquisas eleitorais. E daqui a pouco vamos falar sobre os detalhes da campanha presidencial no Brasil, também para você que nos acompanha. E, Daniel, uma outra coisa que eu gostaria de lhe perguntar é: algumas pessoas pegam uma pesquisa de um instituto e tentam comparar com a pesquisa, com o número da pesquisa de outro instituto. Aí diz, por exemplo, nessa pesquisa o presidente Lula estava com 50%, nessa outra pesquisa aqui ele estava com 53%. Então, ele cresceu 3%, mas, na verdade, sendo pesquisas diferentes, com metodologias diferentes. Isso é possível de se afirmar? Essa comparação, na prática, ela não pode ser feita, não é? Porque, na medida em que a gente compara pesquisas de metodologias distintas, a gente compara, vamos dizer assim, cenoura com laranja, não é? Então, por exemplo, pesquisas por telefone no Brasil, elas têm uma dificuldade específica, porque normalmente elas tendem a entrevistar pessoas politicamente engajadas, né? Mesmo que você atinja as cotas de distribuição adequada dos eleitores por região, por sexo, por renda, por escolaridade, por idade, ainda assim, tende-se a entrevistar pessoas politicamente engajadas, porque aquelas pessoas que atendem à ligação e não gostam de política, mas nem por isso deixam de votar no dia da eleição, essas pessoas elas não ficam até o final da aplicação do questionário, não é? Então, já é uma especificidade que não pode ser levada em consideração no processo de comparação, por exemplo, com a pesquisa aplicada no domicílio, né, em que esse problema tende a ser menor. Por quê? Porque uma vez que você consegue acessar a pessoa, é mais difícil para esse respondente, vamos dizer assim, desligar o telefone na cara do entrevistador. Né? Isso não acontece. Né? E aí há também... Nesse caso, por outro lado, já há uma dificuldade quando você aplica no domicílio, que, por exemplo, pelo que dizem, às vezes é mais difícil quando a pessoa mora num condomínio fechado, né? Vertical ou horizontal, um condomínio de apartamento ou de casa, já é mais difícil você acessar aquela pessoa naquele lugar que foi sorteado para pesquisar, não é? Sim, aí muitas vezes o que é possível de ser feito? O que é possível ou tentar acessar diretamente essa pessoa, e você tem um conjunto de estratégias do ponto de vista de chegar até aquele domicílio. Muitas vezes você tem que, inclusive, pedir autorização ao síndico, não é? De modo prévio, ou então você aplica a pesquisa em ponto de fluxo, não é? Que é o que o Datafolha vem fazendo. Você precisa preencher uma quantidade de questionários numa determinada faixa de renda da população, mas você não consegue ir à casa daquela pessoa. O que é que você faz? Por exemplo, você vai a um shopping, né? Você vai a um espaço em que você sabe que aquela população que está ali presente atinge a faixa de renda que você quer obter uma quantidade X de aplicação de questionários. Então, você tem um conjunto de especificidades no trabalho de campo, na composição da amostra, em todo o processo de produção de uma pesquisa, que, se você comparar pesquisa A com pesquisa B sem levar em consideração essas diferenças, você vai chegar a um resultado que não faz sentido na prática para você.
Perfeito. É, eu tenho acompanhado, por exemplo, o agregador do Estado de São Paulo, que é um bom agregador, não é? O Eles agregador levam é o quê? Ele reúne as pesquisas do mesmo instituto ou de e, institutos diferentes? de institutos diferentes, mas o que foi que eles fizeram? Eles atribuíram um peso maior às pesquisas aplicadas no domicílio, não é? E atribuíram um peso menor às pesquisas aplicadas via telefone. Eu concordo com essa hierarquia. Eu acho que as pesquisas por telefone no Brasil, não que elas não sejam boas, não que elas não sejam importantes, não que elas não sejam sérias, elas são sérias, mas elas sofrem com esse problema de viés, no sentido de acabar pegando o eleitor mais politicamente engajado. E aí a gente tem, por exemplo, um problema. Conforme pesquisas eleitorais, né, o eleitor de Lula ele é menos politicamente engajado. Não é? O eleitor de Bolsonaro é mais politicamente engajado, então ele quer responder à pesquisa e ele fica até, por exemplo, ao fim da aplicação do questionário. Quando você faz a pesquisa por telefone, por esse viés, a tendência é que o eleitorado de Lula venha nessa pesquisa subestimado e o de Bolsonaro superestimado, né? Então, eu concordo com essa hierarquia e eu acho que eles, atribuindo peso específico a cada uma das pesquisas, conseguiram fazer um bom agregador. Perfeito. E uma outra coisa que as pessoas também têm dúvidas em relação a pesquisas eleitorais, né? O pessoal já deve estar querendo saber. E aí vai ser eleição no primeiro turno, no segundo turno para presidente, como é que vai ser? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui no nosso programa, mas ainda falando com o professor Daniel Menezes, né? Com a vasta experiência que ele tem nessa área de pesquisas eleitorais, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: como é que a gente deve interpretar, entender alguns pontos como rejeição, o voto do indeciso, abstenção, voto nulo e voto branco? Aí eu queria que você pontuasse, que a gente pontuasse cada um, para o pessoal tentar compreender na hora que olhar para uma pesquisa, né, como é que ele deve analisar, né, aquele resultado que ele está vendo na televisão, no rádio ou É, no jornal, né? Então, no primeiro ponto, que é rejeição. eu estou vendo uma certa confusão com relação a isso, porque os institutos eles fazem essa pergunta de rejeição de diferentes maneiras, não Hum, é? Eu gosto muito da pergunta de rejeição que é feita, por exemplo, se não me falha a memória, pelo Datafolha. Ele coloca os candidatos, né? E diante dos candidatos, desse estímulo, ele pergunta assim: qual é o candidato que você mais rejeita? O que você não votaria de forma alguma? Para mim, essa é a pergunta clássica de rejeição. Essa pergunta só tem uma escolha, mas há instituto, por exemplo, que permite que você aponte mais de um candidato. É por isso que o essa universo vai dar mais rejeição de fica diluída e provoca uma confusão, né? porque no final das contas, pelo menos do ponto de vista da minha análise, interessa ao pesquisador saber qual é aquele que você não vai votar de forma alguma, porque se você fizer uma hierarquia, vai ter o segundo que você não vota, vai ter o terceiro, vai ter o quarto, mas essa informação perde relevância na prática, não é? Então, por exemplo, quando essa pergunta é feita com vários candidatos, a rejeição fica diluída e você não tem um candidato com grande rejeição. Todos ficam na casa dos 50%, por exemplo, 40%, 50%, 60%. E aí o primeiro com maior rejeição tem uma diferença muito pequena em relação ao segundo, que por sua vez tem uma diferença pequena com relação ao terceiro. Do ponto de vista analítico, isso para mim não faz sentido. E é uma terceira forma de medir essa questão da rejeição, que para mim nem é rejeição do ponto de vista do significado, que é o potencial de voto. As pessoas estão confundindo. Os institutos, o IPESP faz perguntas sobre potencial de voto. A pesquisa publicada pela parceria BTG Pactual também faz pergunta com relação ao potencial de voto, né, que é diferente de rejeição, e as pessoas estão confundindo. Qual é a Então, diferença, professor? potencial de voto. A pergunta é: você vota, você pode votar, ou você não votaria de forma alguma. E a pergunta é feita especificamente para cada um dos nomes, né?
Então, é completamente diferente. Eu vi a pesquisa do Quando BTG. chega, eu acho que no terceiro ou quarto nome, o eleitor, o respondente da pesquisa, já deve estar cansado, né, e confuso, né? Por exemplo, se não me falha a memória, é, entre Lula e Bolsonaro, você tem aí cerca de 20 a 30% que vota com certeza, né? Aí você tem aí cerca de, eu não vou falar números específicos porque eu não estou lembrando aqui, puxando pela memória, mas é só para tornar o exemplo mais elucidativo. Você tem aí 20, 30% que votam com certeza, aí você tem um universo aí de 10%, se eu não me engano, que podem votar, e aí há uma variação entre 40% a 50% daqueles que não votariam de forma alguma especificamente naquele candidato. Então, não é rejeição isso, é potencial de voto, não é? Perfeito, É, perfeito. então, há essa diferença e a gente tem que ficar atento com relação a isso. E aí vem aquilo que a gente chama de alienação eleitoral, né? Que é o termo que eu utilizo, que eu gosto, que reúne, né? Branco, nulo e aquela pessoa mesmo que Que não vai sequer, votar, sequer vai votar, que é o que chama né? abstenção, né? Isso. E aí, no final das contas, essa alienação eleitoral ela é objetivamente somada e posteriormente suprimida, não é? Em favor dos votos válidos. Ou seja, na hora que você vai contar o voto, né, você só conta o voto de quem votou numa pessoa específica ou num partido específico, né? Você exclui branco, nulo, né? A abstenção nem se fala porque a pessoa não foi votar, né? Então, você tira da conta para poder fazer o cálculo de quem é que ganhou a eleição, né? Isso é interessante também explicar, não é, professor Daniel? Porque muita gente acha que se eu votar em branco, os votos em branco vão contar para a pessoa que ganhou. Se eu anular, se eu votar nulo e mais da metade das pessoas votarem nulo, eu anulo a eleição. Isso também não existe, né? Isso é É, o que há de estudo consolidado na ciência política são hipóteses, né, com relação à possibilidade maior de uma parte do eleitorado, de candidato X ou Y, participar desse processo da construção da alienação eleitoral, né? Então, por exemplo, fulano de tal que vota no candidato X, se ele deixar de ir, ele vai ajudar candidato Y, né? Mas são hipóteses que dificilmente são provadas, porque elas dependem de pesquisa, de aplicação de entrevistas, né? E não é fácil. E normalmente esses comportamentos eles se anulam, apesar de que a cada campanha essa história vem à tona, porque o candidato X tem mais eleitor entre os pobres, né? E aí os pobres anulam mais o voto, ou deixam de ir, ou Cicrano tem mais votos entre a classe média, né? Essa história sempre aparece em campanha. Entre a classe média vai para a praia no dia da eleição. Pelo fato dela ir para a praia, ele vai perder mais votos, mas isso é difícil de provar na prática. Perfeito. E agora falando especificamente sobre os candidatos a presidente, né? Alguns dos principais que têm aparecido na pesquisa. Estamos conversando com o professor Daniel Menezes, fazendo uma avaliação do quadro político no estado do Rio Grande do Norte, também avaliando alguns tópicos importantes no plano nacional e sobre a própria pesquisa eleitoral, como você deve interpretá-la. Para você que nos acompanha pela TV, a entrevista fica por aqui, mas ela continua no nosso canal no YouTube, o Robson Carvalho, pode localizar também pelo Robson Cidadão, e a gente espera você lá para assistir a entrevista completa e compartilhar. Fique ligado também na política do nosso estado do Rio Grande do Norte.